Oi, gente. Oi. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Andrei. Boa noite, Wagner. Para quem não acompanha os eventos do Panorama, Wagner é sobrenatural, como vocês perceberão nesta próxima meia hora de conversa. Capaz de traduzir o intraduzível. Nosso melhor bailarino. Gente, seguinte, a gente está aqui para uma conversa rapidinha, caseira, né? Literalmente na minha casa ali, com meu filho falando mamãe. Vou fazer minha autodescrição, porque o Rafa acabou de me lembrar que ele está ali operando a transmissão. Eu sou uma mulher branca, tenho 49 anos, de cabelo escuro. Eu estou na sala da minha casa, assim, atrás de mim vocês podem ver umas janelas, umas plantas e uma cortina branca. Eu estou aqui com 2 dos artistas desse projeto, da Inquieta Companhia, lá de Fortaleza, no Ceará. E a gente vai falar rapidamente, que todo mundo, né, tem trabalho amanhã, mas é uma coisa para a gente só pontuar aqui rapidamente um pouco desse processo. Hoje é o primeiro dia das estreias online dos projetos que foram contemplados no Panorama Raft. Eu vou falar durante 30 segundos o que é o Panorama Raft, para quem não sabe. O Festival Panorama acontece aqui no Rio de Janeiro, desde 1992, e no ano passado a gente, por causa da pandemia, não fez o festival, fez uma ação online, que foi o Panorama Luto, que durou 51 horas online, muitas das pessoas que estão aqui participaram, e a gente, esse ano, criou um conceito de que o Panorama não era um festival, era uma jangada, um instrumento de flutuação, para que a gente se agarrasse uns nos outros e flutuasse aí até o final dessa pandemia. E a gente, portanto, fez duas flutuações. A primeira foi em abril desse ano, o Panorama Jangada, com 5 peças de artistas aqui do Rio de Janeiro, online também. E hoje estamos começando as estreias online das peças que foram criadas dentro do Panorama Raft. Raft, em inglês, é jangada, é um equivalente a jangada, e ele tem esse nome em inglês porque ele é feito em parceria com 17 instituições no mundo, e o Sesc São Paulo. Então, são 16 instituições internacionais de vários países, festivais, teatros, companhias artísticas, que resolveram se juntar, não só esforços institucionais, mas também dinheiro, para que a gente pudesse financiar 10 obras aqui no Brasil, para serem feitas por online, e 5 projetos de pesquisa. A programação está toda lá no site do Panorama, que vocês viram na vinheta, www.panoramafestival.com. As peças variam muito em formato, então algumas vão ser aqui no YouTube seguidas de conversa, outras a gente vai fazer do YouTube uma espécie de foyer, em que a gente vai se encontrar aqui, assistir a peça num link secreto e voltar aqui, porque o YouTube não gosta de gente pelada, como vocês sabem, e a gente gosta, então tem várias peças que tem nudez, e aqui no YouTube, na live, eles derrubam a gente. Então a gente vai fazer aí uns truques para estar junto, online. Então eu vou rapidamente aqui, minha primeira pergunta para os meninos, e aí vejam quem quer que falar. Eu queria que vocês rapidamente explicassem para quem viu o filme e não conhece o projeto, por que ele chama Construção Civil, o que é esse arco dos trabalhadores da cultura e dos trabalhadores da construção civil, que serve de mote, né, para essa ação. Boa noite, Naíse. Primeiro, parabéns pelo Panorama, para você e para toda a equipe. Muito obrigado a todo mundo que está aí ao vivo com a gente, aos coprodutores também. E eu sou um homem branco, careca, com camiseta com girassóis amarelos, em um quarto branco e uma cadeira de madeira ao fundo. Sobre o Construção Civil, o título ele é um meio óbvio para a ação, mas ele também tem uma ambiguidade que é muito interessante, quando você tira um pouco da percepção de ser apenas sobre uma área de trabalho que a gente está falando, mas nesse coletivo, essa construção feita coletivamente, né? A gente está num mês aí bem específico para pensar o que é civilidade, né? Assim, de 7 de setembro foi um dia muito, muito específico dentro desse ano, de tantas notícias aterrorizantes, mas eu acho que essa obra também fala muito sobre o que é estar em coletivo e o que é ser coletivo, o que é fazer algo coletivo. Essa, na verdade, é um princípio de construção da Inquieta. Desde 2015 a gente vem investigando bastante sobre isso. Todas as nossas obras, desde então, ela é
obra sobre a força do coletivo, feita dentro do coletivo, em coletivo sempre, e eu acho que, especificamente, a construção civil é muito bonito vê-lo numa casa como um panorama raft, porque é sobre também essa força do coletivo, né? Essa soma de forças, assim. Para não me estender muito, eu acho dá para ficar por aqui, por enquanto, mas a gente pode falar mais um pouquinho se surgir alguma questão. Não sei se o Lucas quer acrescentar alguma coisa. Teve uma coisa que a área não parou, né, essa área. E isso também, de alguma forma, fez a gente pensar muito sobre serviços essenciais, assim, o que é essencial, o que não é. Quando a gente para, entende? Quando a gente interrompe o nosso trabalho e as pessoas que trabalham com construção civil não é interrompido, essas coisas foram gerando questões, assim, durante o processo de escrita do roteiro, durante o processo de pensar a performance, enfim. Esse atrito... Não, porque eu ia fazer um comentário sobre isso. Tá, pode fazer. Só para voltar aqui no que a gente estava falando rapidamente. Que tem uma coisa para mim que é muito forte nesse filme, que porque ele é um filme de uma ação, né? Na verdade, diferentemente de um filme feito para ser um filme ou de uma peça filmada. Ele é uma ação para fazer um filme, né? É uma outra coisa. Ele nem chega a ser ele não é só um making off, né, da ação, mas também não é uma ação que não está pensada para o filme, né? Ela está pensada para ser filmada. Então, ela acontece num lugar que é um lugar da cultura, né? Ali no entorno, no lado do Centro Dragão do Mar. E como a gente nós somos provavelmente um dos países onde ainda há muitos centros culturais fechados e teatros fechados, estamos começando a reabrir agora, depois de, né, quase 1 ano e meio, dependendo da cidade. Em todo o mundo isso já está aberto há mais tempo. Eu também fico pensando nisso que o Lucas estava falando, né? O que é essencial para a vida de uma cidade, né? O que é o serviço essencial? Por que construir prédios e reformar prédios, né, não emergencialmente, continua sendo essencial, e por que a cultura não é essencial e pode fechar? Assim como as escolas, que também foram consideradas não essenciais e ficaram muito mais tempo fechadas do que precisavam. Então, o investimento, a decisão política é muito clara, né, nesse sentido. Então, talvez a gente possa pensar esse filme nesse aspecto do que ele declara sobre a política brasileira durante a pandemia também, né? E do que é essencial, né? Porque, assim, pelo menos no Ceará, eu não sei sobre todos os estados, eu sei que em muitos aconteceu isso, é que o governo do estado toma a decisão de que construção civil não é essencial e o governo federal vem com a imposição de que é essencial, e aí sim há todo um contraste, né? Assim, uma imposição. Mas falando rapidinho sobre essa coisa da cultura parar, né, que o Lucas mencionou e você ressalta muito bem, que o filme foi feito no Centro Cultural Dragão do Mar. O Centro Cultural Dragão do Mar parou, né? Assim, presencialmente parou. Todo mundo migrou para o virtual. Mas as obras de reforma do Centro Cultural estavam acontecendo, né? Assim, rapidamente você consegue observar ao mundo alguns trabalhadores da construção civil e que no final eles são convidados para agirem junto com o que nós fizemos ali após 1 semana de construção. Então esse contraste é muito forte, e é muito, eu ressaltei isso só porque tem tudo a ver com o que você falou, Naíse, e no final das contas é uma ação civil, né? Esse trabalho é uma ação civil. Então, perguntar sobre isso, na verdade. Acho que era isso, só queria fazer esse adendo, porque eu acho que tem tudo a ver, assim. E eu queria perguntar para vocês se essa peça, se vocês pensam, agora que algumas coisas estão sendo retomadas e que algumas possibilidades de ação, sobretudo ao ar livre públicas, foram retomadas, se vocês pensam que ela pode existir como uma ação performática, ou seja, a ação sobrevive ao filme, nesse sentido, ou se esse projeto se encerra aqui nesse filme e a próxima etapa é uma outra coisa que ainda não sabemos. Digo, da própria ideia da construção, né? Uhum. Posso pegar a palavra, Andrei? Tu quer falar? Claro. Não, então, isso que tu estava dizendo, né, Naís, antes de fazer a pergunta, de que a performance existe, independente
do filme, de alguma forma, porque ela acontece durante uma semana e ela não é captada toda, assim. Então, o roteiro é pensado para estar conversando junto com o andamento da performance, assim. Existe um programa, um protocolo que a gente realiza, assim. Então, o filme ele foi feito, existe um roteiro, foi feito por Panorama, mas a gente, enquanto coletivo, se interessa em desdobrar nossos trabalhos, assim. Isso já é uma coisa que vem do Pra Frente Pior, que é um trabalho que a gente tem, são as mesmas pessoas que fazem o trabalho, e ele tem uns desdobramentos, a gente fez uma exposição dele, a gente fez uma performance dele, então a gente, quanto coletivo, tem interesse nisso, assim, de desdobrar nossos trabalhos, e esse trabalho é mais um trabalho que a gente quer, assim, investigar mais essa performance, entender mais ela, sabe, o tempo dela, como que isso acaba, porque o final dela é muito cinematográfico, né, tipo, foi pensado pro filme, assim mesmo, então a gente tem que investigaria isso, praticaria ela mais, porque eu acho que ela tem uma série de caminhos, assim, entende? A ser perseguido, a ser trilhado, assim. E aí é uma coisa interessante, assim, porque a gente fez esse trabalho durante uma semana e ele gerou um tipo de vida, assim, onde a gente estava fazendo, porque como é uma coisa que vai se mexendo, as pessoas que estavam ao redor, de alguma forma, meio que convivia com aquilo, entende? Passava e via aquilo pequeno, depois crescendo, então a performance ela ia acontecendo. E aí no filme é um trabalho fechado, assim, é um trabalho, enquanto filme eu acho que ele existe, mas existe todo ainda um processo de pesquisa nossa nessa performance, entende? De ainda desdobrar ela e saber para onde que ela pode, o que ainda pode ser feito assim com isso. Então tipo, respondendo assim, é um interesse assim, do coletivo querer deixar E ela assim, à frente com ela. E assim, a gente performou ela em Fortaleza, né? Mas a cada cidade que ela for performada, ela for reperformada, ela também repensa um pouco essa arquitetura, né? Essa anarco-arquitetura que é um pouco esse projeto, que na verdade é uma construção sem projeto, é uma construção fora de ordem, para fazer uma construção fora da ordem, né? E aí pensando um pouco sobre quais são esses rastros que em cada cidade a gente pode deixar com essa performance, né, assim, com essa ação, que é uma ação contextual, antes de tudo. Né? Ela só foi feita agora por conta desse momento, desse protocolo de não podermos estarmos os 6 juntos no mesmo espaço, e aí a gente pensa em espaço aberto, mas ao mesmo tempo esse protocolo ele é esgarçado para um todo, né? Ele não fica fechado a esse contexto, né? Desse momentâneo, assim, não é um retrato de uma realidade estática, né? Assim, ela vai conversando um pouco com tudo isso. E aí, falar um pouco que o filme foi feito em 5 dias, é falar da ação que foi filmada, mas essa construção, ela aconteceu alguns meses antes, né? Desde quando a gente para pensar o projeto de escrever, e ela continua também pós-filmagem, assim, né? Na cada decisão de cada imagem que entra, a cada decisão de cada palavra que entra, cada palavra que é audível, cada palavra que não é audível, e que aquilo vira som, né? Eu acho muito importante ressaltar que nós somos 6 diante da câmera, mas somos muitos atrás dela, né? Então, tem Teresa Rocha, pensando não só o dramaturgismo do filme, da performance, mas toda a ideia da coisa. Tem os meninos da Artífice, o Lua, o João, o Iron. Tem o Irá, que arrasou no desenho sonoro, que é nosso parceiro desde Pra Frente Pior, mas faz aí aqui uma construção assim, muito forte, muito específica, com todos esses sons coletados e manipulados ali no meio de tudo isso. Temos a Fabreu, temos
muita gente, assim, a ficha técnica está aí, tem os construtores que foram convidados, né, então são performers convidados aí para esse filme, tem toda a equipe do Drago no Mar que se deslocou para fazer a primeira ação presencial depois de muitos meses, que foi acompanhar a gente, né, então, para acordando muito cedo, chegando lá às 5 da manhã, como todos nós, enfim, é de fato um trabalho sobre estar em coletivo e o que o coletivo pode fazer sem poder estar todo mundo ao mesmo tempo no mesmo lugar, assim, no lugar fechado, né? Então, filme, né, gente? Filme é esse trampo. Mas eu acho importante... Ih, gente, passando uma moto. É isso, a cidade. Tem isso, a cidade passando. Olha que eu moro alto, né? Mas o que eu queria falar para vocês é que eu acho que tem uma beleza da gente abrir com essa peça por conta um pouco disso que você tocou lá. Quer dizer, o Panorama Raft, ele é claro que o Panorama, como qualquer grande festival, é feito por milhares de pessoas normalmente. Esse ano menos, né? Esse ano somos assim uma brava equipe de 3, né? Eu, Rafael e Neto. Mas, basicamente, o Raft existe porque pessoas no mundo inteiro que conhecem o Panorama e que estão interessados na arte brasileira se juntaram de forma remota, do jeito que dava, para fazer alguma coisa acontecer. Então, é uma construção, né, civil, no nosso caso também, porque são todas instituições dirigidas por pessoas, né? As instituições são pessoas, por mais que algumas sejam estatais, no caso de alguns parceiros do Raft, são instituições que pertencem ao governo de alguns países, né, cidades e estados, mas a gente está falando de pessoas que tomam decisões de apoiar ou não apoiar determinado coletivo de ações, né? Então, acho que a escolha de abrir com esse trabalho da Inquieta também tem a ver com isso, de ser quase que uma metáfora, né? Do nosso esforço coletivo de todo mundo construir alguma coisa que a gente, assim como a construção de vocês, também não sabia o que estava fazendo, não sabia o que ia dar. Quer dizer, fizemos uma chamada pública de projetos e chegaram 270, e eu, Marcela Evelin e Rafael RG, que fomos os curadores dessa edição, escolhemos essas 10 peças e esses 5 projetos de pesquisa, e vocês tiveram, como todo mundo sabe, e verão pela radicalidade de algumas peças, vocês fizeram o que vocês quiseram. Eu vi a peça anteontem, não é mesmo? Então, a gente teve um acompanhamento, né, online, assim, do andamento dos projetos, mas, basicamente, era uma experiência de criar esse espaço para que essas 10 produções fossem criadas na sua experimentação como elas precisassem ser. Então, acho legal a gente falar dessa relação que é importante. E a outra coisa que eu acho que para a gente amarrar aqui, essa ideia de construir ela em outros lugares, ela é muito fascinante e muito perigosa, né? Porque ela é o maior desafio, eu acho, desse projeto daqui para frente, porque a obra pública, a obra que acontece no espaço público, ela tem esse lugar, né? Ela está, por essência, relacionada à vida pública das pessoas daquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa existir anteriormente àquela ação pública, né? Então, como você leva uma ideia que é de um contexto para outro contexto e o torna relevante naquele lugar, que não seja só uma reprodução da construção que foi feita no Dragão do Mar, né? Como é que esse projeto, eu acho que é um grande caminho para vocês percorrerem agora, né? Não só através dos parceiros do Raft, que certamente é uma maneira de caminhar mais com essa obra, mas eu acho que aqui no Brasil mesmo, né, assim, falar em construir e destruir no Brasil, nós somos um país que, né, tudo já é construção, ainda é construção e já é ruína, né, gente? Como diz o Painho. Então, a gente tem realmente nós somos o país da construção gambiarra, da construção que não tem plano, da construção que joga dinheiro fora, da construção que você passa lá e ela está crescendo de um dia para o outro, ela vira um prédio de 12 andares e outras construções já vão 10 anos paradas e quando você vê, nunca ficou pronto. A gente tem um museu no Rio de Janeiro, que é o Museu da Imagem do Som Novo, que é um museu que está parado, acho que há uns 6 anos, e ontem foi publicado um edital para continuar essa obra. O museu já é uma ruína, beira-mar. Agora vão ter que pegar tudo que foi comido pelo mar em 6 anos, 7 anos que ele está parado, e refazer, né? É uma continuidade, é quase em escala gigantesca a construção de vocês, né? Constrói, depois vem, destrói e pensa o que vai fazer com aquele escombro, né? Enfim, se vocês quiserem fazer um alô final, senão a gente vai encerrar para o pessoal que já são 9 horas da noite. Amanhã teremos Cena 11. Vimos hoje o teste, é todo ao vivo. E como quem conhece Cena 11 sabe, é épico. Épico. Assim, não dá para acreditar o que acontece em 1 hora. É uma coisa, estou exausta só do ensaio.
Então, não percam amanhã. A gente vai se encontrar aqui no Panorama, no YouTube do Panorama, e a gente vai ter o filme mesmo, quer dizer, o filme não, a transmissão ao vivo mesmo vai ser escondida, porque aqui o YouTube derruba, e aí depois a gente faz a conversa aqui. Meninos, falar um tchau final para a galera. Não, esse tchau final é só para dizer que desse contraste, né, que é essa cidade, né, feita por e essa política com muito dinheiro da construção civil, mas também não podemos deixar de fazer essa homenagem a todos esses construtores intuitivos, que essa gambiarra boa que o Brasil tem, né, esses arquitetos cotidianos que a gente tem e que dão relevo à nossa cidade e dão vida à nossa cidade. Queria agradecer você, Naís, queria agradecer ao Wagner, queria agradecer a toda a equipe do Panorama, todo mundo que está aí. Divulguem, o filme vai ficar em cartaz no site do Panorama, vai ter legendas em inglês também, então dá para mandar para amigos de todos os lugares. E agradecer a todo mundo que esteve com a gente diretamente no projeto. Eu já falei um pouquinho o nome de cada um, não falei o nome do Luiz Garay, que fez a interlocução, mas tem uma galera massa aí. Não sei se o Lucas quer acrescentar alguma coisa. A Teresa Rocha também estava com a gente. E dizer, só na real, dizer que esses construtores, né, que a gente chamou, realmente, eles que movimentam, na verdade, o Brasil, assim, eu acho que eles que são essenciais, entende? E uma coisa que eu esqueci foi de me descrever. Então, vou fazer no final, fazer no começo, mas eu vou fazer no final. Tenho uma pele clara, uso óculos, cabelo cacheado, volumoso, e tô na frente de uma parede verde, azul, meu verde, azul bebê. Esse azul que é bem característico do Panorama, isso que eu ia falar. Ele preparou um verde panorama para fazer o negócio, estou muito chocada com toda essa produção. E, enfim, agradecer a todo mundo que assistiu, que está aí com a gente até agora, e vamos abrir agora a porta desse festival e vamos nessa jangada junto. Bora nós. Agora então, galera, acompanha no site, tem peça até domingo, depois a gente para segunda, terça e quarta, apresentações de projetos de pesquisa, depois a gente começa de novo, sexta, sábado, domingo da semana que vem, e aí vamos. Wagner, obrigado. I love you, como sempre. Wagner. E a gente se vê amanhã. 8 horas aqui amanhã, né, Rafael? Gente, eu tô que nem Silvio Santos, que fala pro rock, né, do lado de fora. Olha a referência antiga, gente, millennials não sabem o que é o rock. Eu tô igual. Rafa, eu falo com ele como se fosse o rock do Silvio Santos. Tchau, gente, até amanhã. Beijo. Tchau, gente, um beijo.